Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Guerra Civil, filme dirigido e escrito por Alex Garland e a maior produção da história da A24, 50 milhões de dólares, sem contar com um marketing extremamente agressivo, um longa que estreou no South by Southwest desse ano e chega agora em abril nos cinemas de vários países. E existiu uma coordenação estratégica entre distribuidoras do mundo todo para criar essa sensação de filme-evento, seja pelo marketing, trailer e também pelo lançamento simultâneo. Eu gostei muito do começo da carreira do Garland, até que em 2022 eu tive uma das maiores decepções recentes no cinema com Man, que é um filme que eu considero extremamente problemático, discutindo minha crítica sobre isso, e que eu esperava muito por conta do nome Alex Garland, e aí depois eu fiquei, como eu disse, bem decepcionado. Isso fez com que eu gerasse também alguma expectativa, ainda que controlada, para a Guerra Civil. Até levando em conta o momento atual, nós temos um ano de eleição presidencial nos Estados Unidos, existia aquela questão, até que ponto Guerra Civil vai lidar com a divisão política e polarização nos Estados Unidos. Existe uma definição de Guerra Civil como distopia apolítica, que é um termo muito complicado de lidar. O Alex Garland, durante todo o circuito, fala que ele não queria entrar na ruptura, na divisão política dos Estados Unidos, que esse filme tem uma formatação diferente. Existe uma base ideológica para justificar essa guerra civil, mas isso não é algo que vai ser aprofundado durante o longa-metragem. Você vai ter um presidente fascista que rasgou a Constituição, está há 3 mandatos no poder, acabou fechando todas as instituições que poderiam retirá-lo do poder de maneira legal, e isso fez com que uma aliança de estados como Texas, Califórnia, entre outros, acabassem ali atuando para chegar até Washington e, de fato, dar um fim a essa aventura desse presidente. Aí você tem tropas leais ao presidente versus outras tropas, milícias também em diferentes estados e situações de caos puro, que é isso que Guerra Civil mergulha um pouco. Só que aí eu tenho que falar também que o marketing do filme ele aponta para uma coisa e o filme tem um desenvolvimento bem mais lento porque a base é o fotojornalismo. Esse filme é um ode ao fotojornalismo e ao risco dessa profissão. Eu até acredito que essa estratégia de marketing, de mostrar uma coisa e você encontrar outra no filme, tem a ver também com o novo posicionamento da produtora a partir desse ano, em que eles buscam se preocupar mais com o retorno de bilheterias, até porque o investimento é muito caro e no ano passado eles tiveram uma grande decepção com Bel Tem Medo, que eles acreditam que foi por conta justamente da dificuldade de comunicação com o público, especialmente no material prévio de divulgação. Como eu disse, nesse filme você não vai encontrar muita coisa sobre política, operações militares, você não vai encontrar muita discussão de cunho ideológico também, salvo a questão do presidente. O que você vai ter é a coragem do fotojornalismo a partir de um grupo de personagens que precisa chegar até Washington para uma entrevista. Então, todo o cenário dos Estados Unidos ele acaba sendo diferente, seja pela comunicação ou difusão de notícias. Em Guerra Civil, por exemplo, você não vai ter importância para redes sociais, internet, só que no mundo real a segurança da navegação é extremamente importante, por isso que eu deixo um recado da NordVPN que patrocina o vídeo de hoje e que você encontra todas as informações no QR Code. Hoje eu estou em Buenos Aires gravando esse vídeo, onde eu participei de uma sessão especial de Guerra Civil, mas independentemente do local, eu me preocupo muito com a segurança da minha navegação. A NordVPN oferece uma criptografia de dados robusta, além de ser também a VPN mais rápida do mercado. Se você gosta de streamings, por exemplo, pode navegar por catálogos de diferentes países com grande facilidade, porque o serviço da NordVPN é extremamente robusto e eficaz. Além disso, a segurança da navegação é prioridade. Então, em parceria com a NordVPN, se você assinar o plano de 2 anos, ganha 4 meses de graça e tem a garantia de reembolso também. Você testa o serviço por 30 dias, se não gostar, a NordVPN devolve o seu dinheiro. Então você encontra ou no QR Code ou no link na descrição tudo sobre a NordVPN. Voltando à Guerra Civil, nós temos uma experiência de altos e baixos que eu já imaginava encontrar por conta do nome Alex Garland, só que acabou sendo aprofundada, especialmente no desenvolvimento. Eu entendo que o Alex Garland, ao citar o termo apolítico, ele está mirando muito mais naquela noção de que ele não vai fazer um filme só para agradar democratas ou só para agradar republicanos. Ele não vai trazer uma dinâmica contemporânea de debate político dos Estados Unidos,
arriscando até mesmo algum tipo de boicote. O que infelizmente eu acho que afeta bastante até o próprio desenvolvimento é que a partir do momento que você rejeita a discussão política, isso interfere nos personagens, interfere no posicionamento deles, no modo como eles observam o mundo, ainda que focado para uma experiência do fotojornalismo, ainda que focado para a experiência de testemunhar e registrar. Porque você não pode lidar com aquela máxima da neutralidade e de que o fotojornalista está ali só para registrar e ele não vai tomar partido para nada, ele está só fazendo o seu papel. É algo, inclusive, bem inocente de se imaginar, mas que acaba sendo um discurso também adotado pelo Garland. No meio da Guerra Civil, Lee Miller, interpretada por Kirsten Dunst, e Joel, interpretado por Wagner Moura, trabalham juntos e viajam pelos Estados Unidos até a capital para entrevistar o presidente. Eles acabam também contando com a presença da jovem Jessie, interpretada por Cailee Spaeny, em busca de ganhar experiência em meio ao caos e destruição. No filme, nós temos eixos de motivação que ditam o comportamento dos personagens de acordo com o que eles vão enfrentando. Então você tem a Lee, por exemplo, com grandes traumas de coberturas passadas. O Joel, em busca da adrenalina, ele se mostra também mais apto a lidar com novidades e correr riscos. No caso da novata, que é a personagem interpretada pela Cailee Spaeny, a Jessie, você vai ter essa visão idealista e também de aprendizado, junto de um mentor, que é interpretado pelo Stephen McKinley, que aí é aquela pessoa que dá todas as diretivas, que já tem uma ampla experiência e que acaba ajudando em diferentes situações. Eu vi uma entrevista recente do Garland em que o diretor disse que pensou muito na ausência de discussão política porque ele acredita que o cinema ele precisa começar discussões e não terminar discussões. Então que isso acaba sendo um reflexo, inclusive, proposital na experiência de guerra civil, o que é um ponto de debate que eu considero bem importante até. No entanto, a partir do momento que você trabalha um filme, guerra civil, aproveitando o cenário dos Estados Unidos, com uma ampla divisão, com um cenário de destruição também em várias cidades importantes, é difícil você não saber o porquê que essas facções estão lutando. É difícil você não saber, pelo menos, uma motivação básica. Se o diretor tivesse, quem sabe, abordado uma motivação básica, ele aí entraria com um fluxo de política contemporânea que não seria interessante. Então, por isso que ele propõe a aliança Texas-Califórnia, por exemplo. Apesar de ter uma discussão ideológica bem rasa e superficial, ainda assim existe uma justificativa do porquê que eles precisam tirar o presidente do poder. Você não vai entrar em pormenores políticos, militares, o que interessa mesmo é o registro fotográfico. Aí eu realmente me pergunto se essa é a melhor decisão, porque nessa jornada da equipe você vai passar por estradas completamente vazias, cidades vazias, vai encontrar um que outro registro de guerra urbana. E aí a busca pela foto perfeita, a busca pela foto para mostrar o quão ruim e o quão grave é uma guerra do cenário de destruição, do inferno. Eles vão testemunhar crimes e vão fazer esse ódio ao fotojornalismo, uma profissão extremamente nobre que muitas vezes os profissionais colocam a vida em risco por conta de uma cobertura. Qual é o problema? É que você não tem em conta o que essa cobertura vai render, você não tem em conta a aplicação dessa cobertura até mesmo para vinculação, Você não tem em conta como que a opinião pública vai reagir a essa cobertura. As dinâmicas quanto à internet e difusão de conteúdo nunca são devidamente discutidas. Só em uma cena, chegando perto de Washington, que você consegue ver a escala do conflito, em que aí é uma cena que tem muito mais investimento também. Então, o filme ele passa por altos e baixos. Um ponto, no entanto, que eu tenho que ressaltar, que é um ponto de extrema qualidade, é todo o trabalho sonoro. Como esse filme ele usa o silêncio, uma leve trilha sonora e aposta muito nos efeitos sonoros, como, por exemplo, tiroteios. É impressionante a qualidade. Realmente, o trabalho de design sonoro é um dos melhores dos últimos anos que eu vi no cinema e que eu vou ficar na torcida por um reconhecimento também, no mínimo, na temporada de prêmios para essa categoria. Quanto a som, Guerra Civil é muito bom mesmo. E eu também quero falar que tem uma cena nesse filme que é uma cena que ela gera nervosismo, ansiedade e tensão que ocorre com a aparição do personagem do Jesse Plemons, brevemente mencionado no material promocional, no trailer, e a cena é extremamente impactante. É uma cena em que tudo pode acontecer. O filme ele caminha de forma bem lenta nessa jornada, em estradas dos Estados Unidos, em busca de um objetivo,
Quando Jesse Plemons entra em cena, tudo muda. No mais, é um filme sobre guerra que vai discutir, na verdade, a cobertura dessa guerra a partir do choque que uma imagem rende, uma imagem de uma morte, uma imagem de crimes cometidos também e do que esses crimes representam. Aí entra na perspectiva, né, todo o discurso do Garland em torno do apolítico, em torno da discussão sobre o inferno que é uma guerra, sobre essa ruptura que existe também, né, no status quo. E nesse caso eu tenho que mencionar que eu fiquei bem decepcionado em vários momentos com a resolução que o Garland usa para diferentes tomadas quanto ao destino de personagens. Abuso do melodrama, abuso do instante decisivo que eu acredito que não acrescenta nada à experiência. Ainda assim é um filme que eu considero muito melhor do que Man, que ressalta 3 grandes bases. A primeira, da importância do fotojornalismo, a segunda, do poder da imagem, e a terceira é uma grande discussão sobre esse mito da neutralidade na cobertura de qualquer que seja o evento. Então não é um filme sobre política, não é um filme sobre guerra, é um filme sobre cobertura. E aí tem uma personagem que é usada como intermediária para trazer essa visão idealista e, de certo modo, uma inocência também, bem descalibrado quando você tem em conta o que esse filme propõe quanto a desenvolvimento, né? Que essa personagem mais jovem vai ter diferentes mentores e vai acabar lidando com a dificuldade da profissão na medida em que os eventos acabam acontecendo. Tem um bom trabalho técnico, tem boas atuações, eu destaco muito a presença do Jesse Plemons aqui, que é extraordinária, só lamento o escape melodramático que o Garland usa em diferentes níveis. Para Guerra Civil, nota 6. Bom, o Garland recentemente também disse que esse é o seu último filme como diretor, pelo menos a curto prazo, que ele vai focar muito na escrita de conteúdo, roteiro e que ele vai usar isso agora para ditar também a sua carreira e esse vai ser o seu foco pelo menos nos próximos anos, certo? Vou trazer uma cobertura completa de Guerra Civil aqui no canal, também com a repercussão do lançamento do filme. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!